Meu nome é Erika Kitabayashi, eu nasci em São Paulo no dia 26 de abril de 85, meu signo é de touro. Eu não tenho muita memória antiga, eu acho que meu HD foi resetado quando eu tinha 7 anos mais ou menos. Mas eu lembro que eu morava num apartamento pequenininho, que eu achava que era gigante, depois eu visitei ele anos depois e eu vi que ele era minúsculo. E eu estudava numa escola. Até os 6 anos eu estudei numa escola só de japoneses, então era muito divertido, assim. Só tinha gente igual a mim, assim. Depois foi um choque, tinha pessoas normais, né, tipo, normais, ocidentais, enfim. Então, acho que a memória mais antiga é eu brincando na escolinha, que também era pequena, mas eu achava que era gigante. Lembro que na escolinha que eu estudei, que era só de japoneses, é, tinham vários professores incríveis, e, enfim, eu lembro com muito carinho, mas tinha uma pessoa que cuidava de toda a escola, que era a tia Maria. Ela era, assim, eu passava o dia inteiro na escola e eu lembro que eu me agarrava nela, assim, eu tinha um amor por ela, e ela tinha uma voz grossa, assim, sabe? Era uma mulher negra, assim, mais senhora, assim, com um cabelinho, assim, pra trás, e ela, assim, pra mim era um símbolo de amor, assim. Ela era uma coisa muito doce. Acho que essa é a personalidade mais marcante da minha infância. Acho que como muitos estudantes, eu comecei a participar de várias palestras de pré-cursinho e tal. E eu lembro que a minha primeira escolha não foi publicidade. Eu estava num momento que eu estava super em dúvida o que fazer, porque de alguma forma é uma tensão, né? No momento que você tem 17, 18 anos, você nem sabe o que você vai fazer da vida, você nem cresceu ainda, e você tem que decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida, né? Então eu estava num momento super perdida, adolescente, né? O que eu vou fazer? Eu tinha a opção, talvez, de fazer jornalismo, mas eu lembro muito bem porque eu nunca não fiz jornalismo, porque eu nunca tinha visto uma japonesa num telejornal, então eu falava, acho que não é pra mim. Isso faz diferença, gente. Eu pensei em fazer rádio e TV, porque eu sempre gostei dessa coisa de visual e tal, mas eu também não optei por fazer audiovisual porque eu queria fazer algo que eu criasse e não só participar de produções. E aí eu pensei em publicidade, que talvez seria uma opção que me daria opções. Se eu quisesse, eu poderia trabalhar numa produtora, ou se não, eu poderia trabalhar em agência, eu poderia trabalhar em marketing também. Então eu achei que era um curso mais amplo. Acho que é o curso dos indecisos, né? Não sei bem o que vou fazer, então eu vou fazer isso porque tem várias opções. E eu lembro que eu fiquei por, sei lá, 40, 30 pessoas para entrar na ECA. E aí aquilo me deu um remorso, assim, eu falei, cara, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, assim, talvez 30 dias a mais eu teria passado, sabe? Foram algumas perguntas que me separaram de ter um ano de cursinho ou não. E aí no cursinho eu falei, cara, eu vou fazer todas as lições, eu vou fazer tudo, vou estudar para não me arrepender. Se eu não entrar é porque não era para entrar mesmo, mas eu vou fazer até o final. E aí, quando eu tava esperando, eu tava, enfim, a gente se aproxima com a turma do cursinho e tal, eu tava assistindo um filme, porque eu não queria pensar na lista, né? Eu falei, bom, vai sair hoje, acho que eu vou assistir um filme, vou pro cinema pra não ficar nervosa. Quando eu saí, o celular bombando, assim, tipo, todo mundo mandando mensagem, cara, você passou, passou, passou. Eu falei, cara, que animal. E aí eu cheguei em casa, meus pais chorando, super orgulho e tal. É, a filha mais nova entrou na USP, meu irmão já tinha entrado no ano anterior, eles falaram, putz, agora, agora deu certo, já estão encaminhados para a vida. Tem duas coisas muito importantes da ECA, assim, que primeiro, ela tem o sobrenome USP, que é uma coisa que faz muita diferença. Depois, quando eu comecei a procurar emprego, comecei a trabalhar em outros lugares, eu vi que isso realmente é fato, né? E, e a questão de selecionar, assim, se é tão difícil entrar na ECA, deve ser porque tem pessoas muito incríveis lá dentro, né? Se é muito fácil, qualquer um pode entrar, porque que pode ser bom, porque você conhece pessoas diferentes. Mas por outro lado, na ECA eu teria a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes estados, enfim, né? E a barra da ECA é muito alta. Então, eu tentei, enfim. Eu lembro que eu tinha passado na SPM antes, e eu nem fui na Semana dos Bichos, assim, eu fiz a matrícula só pra garantir, mas aí, tipo, tinha uma amiga minha que falou, oh, vamos lá, tipo, Semana dos Bichos. Eu falei,
cara, acho que eu vou esperar a ECA, vou esperar um pouquinho, assim. E aí eu curti a Semana dos Bichos aqui. Ah, foi demais. É que é muito engraçado, porque você chega meio alien, assim, né? Tipo, um lugar novo, nem sei onde que é, as pessoas falando em sigla, CRP, CJ, lá, aí você fica, o que é? Praça do Relógio. E aí tinha o kit, tipo, o passe pro circular, tipo, nem, não sei se hoje precisa pagar, mas não precisava pagar um circular, enfim, várias coisas. Eu lembro que eu tava super perdida, que eu não conhecia ninguém, né? Porque, sei lá, PP Matutina era 20 pessoas por sala. Não conhecia ninguém. E aí eu cheguei assim, tipo, né? O que tá acontecendo aqui? Mas foi muito legal, porque tudo que os veteranos fizeram, assim, fazem com que você comece a fazer parte de uma comunidade, né? Tanto os trotes, enfim, tem a palestra o que era? A palestra do cinema independente, que é demais, todo mundo tem que ir. Eu fiquei apavorada, falei, gente, tem que sair, quase assim, saída de emergência. Não, calma, calma, tá tudo bem. Teve, enfim, várias palestras e você vai conhecendo a galera. Eu lembro que um fator importante foi que eu não bebia cerveja. E eu ficava assim, cerveja, tipo, bicho paga breja. Eu falei, tá bom, eu pago breja, mas eu não bebo, mas tudo bem. Tinha outras bebidas também. Isso pode falar no vídeo? Mas foi incrível, assim, foi um momento que acho que inaugurou a vida adulta, assim, sabe? Tipo, finalmente saiu do colégio que tinha bedel, que tinha sinal, tinha alguém cuidando da sua agenda para você se tornar uma pessoa mais livre, assim, você faz o que você quiser, vai para onde quiser, você leva o curso da forma que você bem entender, né? Pode ser muito bom e pode não dar muito certo, mas enfim, acho que foi bom no final das contas. Eu acho que a ECA me deu um fundamento muito grande, assim, né? O essencial é o conteúdo que a gente tem aqui. E as pessoas que são incríveis, de fato, quando você filtra, né, no vestibular, eu convivia com pessoas fodas, assim, tipo, fotógrafos que eu ficava, tipo, são fodas, pessoas que cresceram. Não pode falar palavrão, né? Pode? Pessoas incríveis que, enfim, cresceram e a metade da minha turma está morando fora, assim, porque conseguiram empregos em outros lugares. Então, o convívio com essas pessoas muito incríveis é muito divertido, assim, também. Às vezes a gente está acostumado a ser o melhor da sala, né? E aí, o que acontece quando você entra numa sala que tem só tem os melhores de todas as salas? Acontecem coisas incríveis, você expande o limite daquilo que você achava que era o teto, assim, o seu teto vira infinito. Então, acho que isso é uma herança que a ECA me deu que foi muito legal. Cara, contribuiu de vários sentidos, assim, tanto primeiro pessoal, assim, porque eu cresci como gente, assim, né? Imagina, uma pessoinha que cresceu numa infância só com a comunidade japonesa, descobriu um pouco do diferente enfim, no colégio, e aí entra na ECA que é essa coisa louca, assim, tem gente de todos os tipos, de todos os lugares, de todas as crenças e referências, assim. Isso fez com que, sei lá, a tampa da minha cabeça abrisse, assim, eu falei, caramba, o mundo é muito maior, é muito diferente, assim, é quase como fazer um intercâmbio para outro país, assim, você fala, uau, as pessoas pensam diferente e isso pode ser muito legal, e a gente pode construir algo junto. É... Da parte profissional, a ECA é uma porta de, tipo, é uma chave, assim. Você manda seu currículo com ECA USP, as pessoas já te chamam, porque tem pouca gente, né? Então, e normalmente você vê um perfil, assim, depois que eu entrei e comecei a contratar também, quando eu chamava ECANs, eu sabia exatamente aquilo que eles tinham como bagagem, eu sabia o que esperar deles, assim. Normalmente não são pessoas rasas, assim, elas são muito profundas, conseguem fazer uma análise mais apurada, tem um senso crítico bem interessante. E eu acho que isso vem muito enfim, da grade de educacional e dos professores, mas também dessa efervescência que a gente vive, assim, né? Tipo, cada dia uma coisa muda, a gente tem uma revolta por dentro, assim, da estrutura, mas ao mesmo tempo a gente se une, faz coisas diferentes, sabe celebrar. E tem um espírito que, quando eu estava voltando para cá, eu senti que é muito divertido. Eu tenho a impressão até hoje, eu não sei se isso mudou, enfim, todo mundo está com o celular, o tempo está muito mais acelerado, né? Mas a impressão que quando eu passo dos portões da USP, o tempo muda, assim, é outra coisa. Você dá
é um tempo da USP, assim, você anda pros lugares, você tem tempo para dedicar para ler uma coisa ou para conversar com pessoas. A cerveja dura mais tempo, é um buraco, assim, é diferente, assim. E eu voltei a sentir isso, assim, sabe? É, é algo mágico que tem aqui. Se vocês saírem daqui e voltarem depois de muito tempo, como eu fiz, vocês vão sentir a mesma coisa. Volta tudo. É muito incrível. E teve, enfim, várias histórias. A gente andando de carro, atravessando a Praça do Relógio no calor infernal para ir pro bandejão. É, o sanduíche de brotossauro. Às vezes que a gente passava, tinha, eu não sei se ainda tem, na biblioteca da ECA tinha um acervo de filmes antigos aqui, que só tem na ECA, né? Então, a nossa turma era muito nerd, a gente pegava, acho que era toda quarta-feira, a gente almoçava no bandejão e voltava para assistir pelo menos 2 filmes da biblioteca, porque a gente queria aproveitar o máximo do que tinha aqui, né? É, obviamente a gente dormia, né? Porque depois de bandejar você vai assistir um filme numa sala escura, mas tudo bem. É, mas era divertido de qualquer forma. Uh, teve uma optativa que eu fiz que foi muito incrível de história da fotografia e arte no MAC. Não sei, acho que saiu daqui, né? Agora foi lá para o Ibirapuera. Mas foi incrível, também era depois do almoço, eu lutava para ficar acordada, mas foi um curso super bacana. Enfim, toda a convivência, assim, eu aprendi a jogar pebolinha aqui na ECA também, eu era a única menina que ficava com os mundrungos, era muito divertido. Enfim, várias coisas voltaram, assim. Além desse tempo diferente da cidade universitária, vieram várias histórias na minha cabeça. A ECA, eu acho que assim, teve alguns fatores, assim, a ECA teve uma história assim que é quase que normal você ter professoras mulheres, né? Porque de alguma forma, em algum momento, falaram que mulheres sabem cuidar de pessoas. Mas, por outro lado, eu convivi com colegas da minha turma e de outras turmas que eram mulheres que eram muito fortes e pensavam diferente, que rompiam regras, assim. Micro coisas que eu fazia na minha família que eu achava que era revolta adolescente, elas faziam também e eu comecei a entender que existia algo que eu não estava sozinha, sabe? Para mim foi a questão de descobrir que tinha outras loucas no mundo e descobrir que eu não fazia as coisas sozinhas, assim, sabe? Então foi uma parte importante. Isso também formou o que eu sou hoje, assim, né? Então, pra gente chegar onde a gente está hoje, teve muitas mulheres que lutaram anteriormente, assim. Nada que a gente tem hoje é de graça, assim. Eu acho que se a gente está na faculdade, se a gente dirige, se a gente trabalha, tudo isso é porque alguém um dia falou, cara, tá muito errado, eu não quero ficar aqui em casa, não. Tipo, eu não vou cuidar só de filho, eu não vou ficar aqui, né? Então, várias gerações de mulheres quebrando regras, assim, eu acho que é nosso dever, assim, sabe? Se a gente tem tudo isso hoje, a gente tem que continuar quebrando e indo pra frente, assim. E usando as ferramentas que a gente tem, né? Na época que que eu estudei aqui na ECA, a pauta de empoderamento feminino não era uma pauta da sociedade, assim, a gente não falava especificamente sobre isso, a gente não falava sobre diversidade. A gente falava de raízes, assim, então o que é, enfim, a semântica, como que a comunicação influencia em como as pessoas vivem e se comportam, né? Essa bagagem eu usei para entender como que a dinâmica social funciona, das aulas de sociologia para as aulas de linguística, né? Não tinha um tópico específico para mulheres, assim, acho que é muito recente isso e ainda bem que existe hoje, né? Mas eu usei muita coisa da ECA, por exemplo, saber que não ter mulheres representando personagens principais nas peças de comunicação, ou ter mulheres sendo objetificadas ou destratadas na comunicação, isso tem um efeito em uma geração. As meninas vão achar que é isso mesmo, é normal, a gente tem que ser bonitinha e fazer o que o cara, né, pede. E não é assim. É uma coisa engraçada que eu converso com pessoas, com mulheres da minha geração e a gente vive um conflito assim. A gente estudou muito, a gente conversou muito sobre o assunto e a gente consegue identificar quando existe um ato de machismo ou alguma coisa que nos difere
da figura masculina ou porque você é mulher. Por outro lado, internamente, a gente sofre, porque fala, mas tudo bem, a gente poderia deixar, né? Tipo, não é tão grave. É grave, a gente não consegue ver que é grave, sabe? Então, a gente, é um trabalho de reconstrução, desconstrução e reconstrução, né? A ECA me deu a bagagem e a estrutura para isso, assim, sabe? Eu consigo entender, teoricamente, quais são os reflexos de uma comunicação. Acho que isso foi fundamental. Eu lembro de um cara que deu mais uma argumentação que falou assim, pensa lá atrás, no tempo das cavernas, a mulher gerava o filho e cuidava enquanto o homem ia caçar. Porque o homem tem uma estrutura mais forte. Ele quebrou a perna desse cara falando assim, cara, o que é força para você? O que é força? A mulher gera vida e gera alimento para essa vida. Você quer coisa mais forte do que isso? Você bater pedra, correr atrás de animal? Não tem nada mais poderoso que ser uma mulher, cara. Você gera vida. É isso, é autossuficiente. Quem disse que ela precisa do cara? É difícil você chegar num cargo de liderança. Quando eu fui mudar de gerente para diretora, todo mundo falou assim, mas é que você é muito fofa. Eu falei, foda-se, meu, eu tenho conteúdo, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho mais experiência do que qualquer um aqui. Não importa a minha cara, importa o que eu vou fazer por isso, né? Tem uma questão que, assim, me ajudou muito ser japonesa, porque todo mundo olha para japonesa e fala, ela é certinha, japinha, né, vai fazer tudo bonitinho, não vai, né, não vai sapatear aqui, vai, né. Por outro lado, eles acham que eu tenho que ser a pessoa tímida, que faz a servil, a geisha, né, e eu não acho que eu me encaixo 100% nessas definições. Então isso gera uma barreira. Como é que uma japonesa está em comunicação e vai liderar, vai falar em nome de uma marca ou de uma agência, né? Outra questão é ser mulher. De fato, quando eu comecei a trabalhar, tinham pouquíssimas mulheres em cargos de liderança que eu olhava para cima e falava, meu, um dia eu quero ser ela. Normalmente eram caras e eu não queria ser nenhum cara. Eu lembro que na época que eu estava no nível de gerência, eu não queria mais crescer. Eu falava assim, mas tá bom, já cheguei aqui, já sei fazer trabalho, já trabalho, gosto do meu trabalho, não quero mais crescer. Pra quê? Conseguir mais trabalho, mais dor de cabeça, né? E eu lembro que quando eu virei diretora, foi uma coisa que foi muito triste, que eu me sentia muito sozinha na sala, assim. Era eu e 10 homens. Ser a única mulher da sala era terrível, assim, eu me sentia pequena, eu achava que eu não tinha direito de falar, assim, sabe? Eu espero que as novas meninas que estão chegando no mercado não tenham que sofrer tanto com isso. Eles sempre vão duvidar, assim, se você pode, porque a regra não é feita para nós, não é feita baseada na gente. É sempre baseado no diferente, é sempre baseado no outro. Não foi construído a estrutura toda, não consultaram mulheres para ser feita. É uma construção e uma instituição masculina. A gente está entrando, hackeando, está mudando a história toda. A gente sempre vai ser o de fora, porque aquilo foi construído não para nós. Mas se a gente consegue entrar, mudar um pouquinho um núcleo aqui, mudar outro núcleo, de repente as coisas começam a mudar. E aí eu acho que assim, não é só mulheres, entende? É assim, abraçar tudo. Se a gente está falando de uma indústria criativa, indústria de comunicação, como é que a gente pode se fechar numa bolha, assim, sabe? Não dá, assim. Como é que você vai fazer uma campanha massiva se você não conhece ninguém de periferia, não conhece ninguém, nenhum negro, sabe? Se você não conhece nenhum LGBT, nenhuma trans, e trans também é mulher, então ela também sofreu e também tem que estar no nosso balaio, assim, sabe? Todo mundo tem que estar meio junto.